Oba, meu nome é Ricardo Sandoval. Eu separei alguns problemas que eu acho problemas legais, problemas que trazem ideias diferentes. Eu acho esse problema aqui particularmente instigante, porque ele mexe um pouco com a nossa intuição e tem uma resposta surpreendente. Vamos lá? Gente, aqui está o nosso problema. Eu vou desenhar um pouco enquanto eu vou resolvendo esse problema para a gente entender essa situação. Uma pessoa tem uma corda de 102 metros. Então existe uma corda aí que tem exatamente 102 metros de comprimento. E essa pessoa amarra as extremidades da corda. Então existe uma corda aí com duas extremidades. Ele amarra cada extremidade a uma estaca, duas estacas, 100 metros uma da outra. Deixa eu tentar desenhar essa situação desenhando as estacas. Então existe uma estaca aqui. A corda ela vai estar amarrada aqui de alguma forma, né? E a segunda estaca aqui. E ele está falando que essas duas estacas elas estão a 100 metros de distância. Então essa distância aqui é de 100 metros. Mas essa corda, ela tem um pouquinho mais aqui no caso do que 100 metros. Ela tem 102 metros de comprimento. É meio difícil você desenhar uma corda com uma folga, né? Mas imagina que essa corda ela tem um pouquinho de folga aí. E ela tem um comprimento total de 102 metros. Com relação à distância de 100 metros que eu tinha aqui, eu vou ter um pouquinho de folga, 2 metros de folga. Deixa eu continuar lendo aqui o que ele quer que a gente faça com essa corda aí. No ponto médio entre essas duas estacas, então aqui no 50-50 aqui de distância entre essas duas estacas, essa corda é levantada o máximo possível. De fato, essa corda tem um pouco de folga com relação à distância entre as duas estacas. Estão conseguindo visualizar a situação? Essa corda está um pouco acima aqui dessa distância reta aqui no chão de 100 metros. Aí você é levantada o máximo possível, quer dizer, essa pouquinho de folga aí, você vai levantar o máximo possível até essa corda ficar reta. Então ela vai ficar assim, vai ficar a primeira parte da corda aqui e a segunda parte da corda aqui. Ok? Você está aqui no ponto médio, então essa primeira aqui, esse comprimento é 50 e esse comprimento aqui é 50. Essa corda tinha no total 102 metros, certo? Então, quando você levantou essa corda no ponto médio, o que fica para o lado esquerdo é igual ao que fica para o lado direito. No caso, 102 metros fica dividido na metade, fica 51 metros para um lado e 51 metros para o outro. Certinho? Deu para visualizar a situação? O cara aqui do ponto médio, ele foi e levantou essa corda o máximo possível. Aqui essa corda tem de fato 102 metros de comprimento. Levantou o máximo possível, quer dizer que a corda está absolutamente reta, né? Você levanta verticalmente aí, né? Porque ele quer a altura. E a altura é uma coisa que faz 90 graus com o chão. Qual a altura máxima obtida? A altura máxima da corda aqui no ponto médio. Gente, eu estou com um triângulo retângulo aqui. Eu estou com uma base desse triângulo retângulo de 50. Eu estou aqui com uma altura que posso chamar de x. Eu estou com uma hipotenusa aí de 51. Já dá para ver aí que a gente vai resolver essa questão fazendo Pitágoras. Mas antes de fazer esse Pitágoras aí, é interessante você pensar intuitivamente o que está acontecendo. Eu gostaria que você adivinhasse aí para mim, desse um chute de quanto você acha, dada essa folga de 2 metros nessa corda de 100 metros aí, desculpa, um total de 102 metros de corda, o quanto que você conseguiria levantar aí por conta dessa folga. Na minha experiência questionando pessoas aí com essa questão, as pessoas costumam achar que você levanta essa corda aí menos que 1 metro ou alguma coisa assim. Para refletir um pouquinho mesmo. Quanto você acha que é essa altura máxima que você obtém aí?
Intuitivamente faz algum sentido aí o que você quer? Quanto que seria essa altura máxima? Gente, eu não vou manter muito suspense não, eu vou fazer esse Pitágoras com vocês, tá? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos, não é isso? Então vai ficar o 50 ao quadrado mais o x, que é a altura que eu quero, ao quadrado. 51 ao quadrado, vou fazer até essa continha aqui do jeito... Ó, será que faz um tempo que você não faz uma continha assim, gente? 1 vezes 51, 51. 5 vezes 1, 5. 25. R$ 2.601, ok? Então ficamos aqui com 2.601 e 50 ao quadrado é 2.500. Mais o x ao quadrado. Como eu quero achar o x, passo 2.500 para o outro lado. 2.101 menos 2.500 fica 101. 101 é igual a x ao quadrado. Então, o meu x ele vai ser raiz de 101, que é um pouquinho mais que 10, que é maior que 10. Gente, pelo menos para mim, esse foi um resultado surpreendente. Dando apenas 2 metros de folga entre as cordas, entre essa distância aqui, você consegue subir 10 metros com esses 2 metros de folga. Gente, se você parou para pensar um pouquinho antes de eu resolver explicitamente com Pitágoras, você pode achar esse resultado surpreendente. E eu espero que você ache esse resultado surpreendente. Pelo menos, eu achei esse resultado surpreendente. O que está acontecendo para conseguir gerar todos esses metros aí de folga? Para conseguir pacificar a minha intuição e as coisas fazerem mais sentido, eu gosto de pensar da seguinte forma. Se você tivesse uma corda apenas de 51 metros, para não ficar... A gente tem que separar em duas partes. Se a gente tem uma corda de 51 metros, eu vou marcar aqui a distância, que é a distância de 50 metros. Essa corda total, tá, gente? Tem 51 metros, eu só marquei aqui o ponto de 50 metros. Se eu fixo esse cara aqui à esquerda e eu pego esse cara à extremidade direita e eu rodo, quer dizer, eu mantenho a distância de 51 metros e eu giro esse segmento de 51 até ele encostar nessa distância aí de 50 horizontal. É um jeito razoável de entender o que está acontecendo naquele problema? Você pegou um 51 que era horizontal e você levantou ele. Gente, quando a gente levanta um cara, um comprimento fixo, a gente está traçando um círculo. O círculo, inicialmente, ele sobe muito mais, o ponto na extremidade do círculo, ele sobe muito mais do que ele vai para a esquerda. Ele lentamente ele vai para a esquerda. Mas o ponto inicialmente ele sobe muito mais do que vai à esquerda. E ele só no começo ele vai perdendo lentamente o que ele tem de componente horizontal. Inclusive aí, para quem curte difusão trigonométrica, que é o cara horizontal aqui é o cosseno. O cosseno ele começa máximo e ele lentamente vai diminuindo no começo. Claro que depois ele diminui até o total, aí, até chegar em zero. Mas no começo aqui, ele diminui só um pouquinho. E o que está acontecendo aqui é justamente isso. O fenômeno é mais subir do que ir à esquerda. E por isso ele consegue subir bastante antes de conseguir que ele vá à esquerda esse comprimento aqui de 1. Meu círculo é primeiro vertical e só muito depois horizontal. É assim que a minha intuição, pelo menos, consegue entender bem o que está acontecendo e não se confundir com relação a essa folga aí. Eu gosto desse problema porque ele mexe com intuições diferentes aí de comprimentos e um raciocínio
particular aí da gente entender o que acontece intuitivamente, pensando em círculos aí. Para a gente visualizar bem mesmo, eu desatei o meu cadarço aqui e a gente vai ver isso no mundo real, né? Geometria sobre o mundo real. Vamos ver como é que a gente visualiza o problema aqui. Gente, 50 metros, eu tenho aqui meu cadarço, e meu cadarço tem um comprimento apenas um pouquinho maior que os 50 metros. Ali no meu problema é os 51 metros, que era da corda, metade da corda que você levanta. Então aqui com meus 51 metros, eu levantei o máximo possível até chegar aqui no ponto médio. Faz sentido essa ideia aqui, gente? Você vê que está até proporcional aqui, ó, um pouquinho mais do que o que é 50 metros. Então fixando aqui, pode ver que eu estou realmente fixando aqui, eu não estou esticando o corda, não estou fazendo nada. E com esses 50 metros aqui eu levanto. 51 metros eu levanto até chegar aqui na parte horizontal aqui, ó. Vê o quanto que você sobe aqui, gente, para você chegar na distância aqui de 50, na medida que você sobe, você aproxima aqui horizontalmente muito pouquinho. O que você faz realmente no círculo é apenas subir. Você sobe muito e você perde apenas um pouco aqui horizontalmente. Você vê que só com um pouquinho de folga aqui, você sobe até aqui em cima, bem aqui com relação a 50 metros horizontal, bem incrível aqui que seja 10 metros aqui também. Gente, é interessante você fazer a coisa fisicamente para você realmente se convencer do que está acontecendo. Eu peguei um cadastro que é uma coisa frouxa. Se você quiser pegar uma coisa fixa, reta, uma régua, uma coisa assim, pega uma régua qualquer aí que você esteja, coloca em cima da mesa e você percebe bem intuitivamente o que está acontecendo. Você sobe muito mais do que você aproxima à esquerda. Isso está sempre acontecendo quando a gente está girando aqui. Gente, é um conceito que depois que você se acostuma com a ideia do girar aqui, é que você realmente começa a entender o que está acontecendo fisicamente. Você vê que a conta não foi difícil. A conta, a gente entendendo o que está acontecendo no problema, fazendo a continha, a gente chega na resposta certa. Mas se o examinador tivesse um pouco de crueldade, ele colocaria algumas opções ali que muita gente pensando intuitivamente seria pego. Então, duas observações importantes. Confiar na conta, faça a conta mesmo. Matemática tem que ter conta para você chegar na resposta correta. Ou, se você for pensar intuitivamente, pense intuitivamente corretamente. A gente tem alguns erros aí que a gente sempre cai, porque a intuição às vezes falha de um jeito não matemático, não preciso, não exato, não como o mundo físico realmente se comporta. Até mais então.